Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje pela tarde surgiu uma baita notícia, né? Uma grande parceria feita aí pela 777 Partners e a empresa W Torre. Vamos explicar o que isso tem a ver com o Vasco. Isso será muito bom para o nosso clube, fique até o final, o vídeo tá imperdível. Também vamos falar da situação aqui do Nenê e do Anderson Conceição. Os jogadores falaram aí sobre a saída do Vasco. E também a chegada de um executivo da 777 Partners que irá acompanhar Vasco e Sampaio Corrêa. O vídeo está imperdível, mas antes de começar já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Valeu, galera que tá sempre aí assistindo, se inscrevendo aqui no nosso canal, hein? Tamo junto sempre aí, valeu, compartilha com seus amigos aí pra ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos, ativa o sininho pra você receber tudo que a gente postar aqui no nosso canal. Bom, pessoal, com o Campeonato Brasileiro da Série B se encerrando, né, chegando perto do seu final, alguns jogadores do Vasco vêm demonstrando certo interesse em permanecer para a próxima temporada. Mais cedo a gente falou aqui de alguns jogadores que têm contratos com cláusulas de renovação automática em caso de acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores Edmar, Thiago Rodrigues e Anderson Conceição possuem essa cláusula nos seus contratos, né? Contratos que foram assinados pelo Carlos Brasil. Infelizmente, o Vasco deverá respeitar essas cláusulas e esses jogadores muito possivelmente deverão continuar no Vasco para a próxima temporada. O Anderson Conceição, inclusive, deu entrevista e reiterou o desejo de permanecer no Vasco. Diz que ele tem um grande desejo de continuar no Vasco jogando em 2023 com a nossa camisa, mas a gente sabe que ele não é um jogador para a primeira divisão, cara. Eu acho muito pouco provável que o Vasco vá dar certo com algumas peças desse time, velho. O time suou a camisa para conseguir voltar à elite do futebol, ainda falta matematicamente, né? Mas suou muito nessa Série B. Teve vários problemas aí, problemas técnicos, né? Por erros técnicos dos jogadores do Vasco, do sistema defensivo. Inclusive o próprio Anderson Conceição. Eu, sendo muito sincero, não renovaria o contrato do Anderson Conceição. É um zagueiro de 33 anos, não teve nenhuma grande passagem por nenhum clube grande aqui no Brasil. Jogou a Série A pelo Cuiabá, mas ele não era unanimidade. Às vezes figurava no time titular, às vezes ficava no banco de reservas. E no Vasco ele veio para ser titular, mas na Série B. Na Série A a gente espera ver um outro Vasco, cara, uma cara diferente. A gente espera ver um time diferente do Vasco, né? Mais que esse pessoal aí que fala de análise de futebol, esses comentaristas falam que é sempre bom manter a base pro próximo ano, só que a base do Vasco ela é muito fraca, né? A base dos jogadores, não as categorias de base, sim a base do elenco vascaíno, ela é muito fraca, velho. E na minha opinião, se continuar com esses jogadores na primeira divisão, cai de novo pra Série B. E além do Anderson Conceição, outro jogador também falou do desejo de permanecer para a próxima temporada, que é o meio-campista Nenê. Concedeu a entrevista e falou a respeito aí da permanência dele no Vasco. O jogador que tem contrato se encerrando ao término dessa temporada. Até agora não se falou se vai renovar o contrato dele ou não. Jogador de 41 anos. Ele voltou a dizer que tem um desejo de disputar uma Libertadores com a camisa do Vasco. E com certeza isso já deixa bem claro que ele não quer se aposentar agora, né? Muito possivelmente ele vai continuar jogando. Se o Vasco não renovar o seu contrato, ele deverá procurar um novo clube. Eu acredito que na primeira divisão vai ficar bem difícil pro Nenê jogar, né? Mas eu acho que o Vasco pode demonstrar um pouco mais de gratidão ao Nenê, pelo menos dando um contrato para ele até o término do Campeonato Carioca, para ver como que ele vai sair. Se ele for bem, termina a temporada aí jogando pelo menos a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí já no outro ano, se o Vasco conseguir uma vaga na Libertadores em 2023 para 2024, aí pode se pensar numa possibilidade, dependendo do nível técnico que estiver o Nenê. Mas na minha opinião, eu acho que a 777 Partners não irá renovar o contrato do Nenê, porque é um jogador muito veterano e tem uma idade muito ultrapassada com o que eles pretendem implementar dentro do Vasco, né? Que já vem falando muitas vezes aqui no nosso canal que eles vão querer contratar jogadores jovens e de preferência aí com potencial de revenda, né? Isso poderá acontecer sim no Vasco. A gente ainda tem a esperança de ter uma mescla, né, de jogadores experientes com jogadores jovens. Como eu já falei também, cansei de falar isso aqui no canal, somente jogadores jovens não vão salvar o Vasco de nada, né? Vão fazer campanhas ridículas, campanhas medianas no Campeonato Brasileiro, como está sendo feito lá no Red Bull Bragantino. Deixa aí nos comentários se você renovaria o contrato do Anderson Conceição, que ainda tem uma segurança de ter essa cláusula no contrato dele. Muito possivelmente ele deverá seguir no Vasco, né? E o Nenê, que não tem essa cláusula no seu contrato, né? Ele é um jogador que tem um contrato se encerrando no dia 31 de dezembro e caso não tenha o seu contrato renovado, ele sairá do Vasco.
Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto muito importante, né? O diretor executivo da 777 Partners, Juan Ciniegas, estará presente no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira para acompanhar Vasco e Sampaio Corrêa. Isso aí tem um porém, né, cara? Infelizmente teve briga após o jogo contra o Criciúma lá em São Januário, né? Briga de torcida organizada, né? Não sei pra que esses caras voltaram, né, mano? Infelizmente só pra causar tumulto e ainda pode prejudicar o Vasco. O Vasco pode ser punido pelo STJD por essas brigas e jogar de portões fechados contra o Sampaio Corrêa, devido àqueles atos responsáveis daqueles torcedores que se dizem torcedores do Vasco, né? Lamentável o que a gente está vendo, né? Pode prejudicar muito o Vasco nessa reta final de Série B, mas a gente confia que vai dar tudo certo e que o Vasco vai jogar com o caldeirão lotado. O Vasco parece que mostra um certo otimismo quanto a isso, né? Poderia ter a oportunidade de transferir o jogo para o Maracanã, mas optou pelo jogo sem São Januário, por ter uma segurança maior jogando no caldeirão, né? Que com certeza o torcedor ali faz total diferença. E o Juan Ciniegas vai chegar para acompanhar esse jogo na próxima quinta-feira. Pode ser esse sim o jogo do acesso do Vasco. Vou torcer para que tudo dê certo, que o torcedor esteja presente em São Januário. Por falar em 777 Partners, hoje tivemos uma grande notícia, uma baita notícia para falar a verdade, né? De acordo aí com o Globoesporte.com, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC, ele falou que o Vasco e a 777 Partners se associaram à empresa W Torre e entraram com o processo de licitação do Maracanã. O processo de licitação do Maraca, que terá a entrega dos envelopes com propostas a partir do dia 27 de outubro, tem um novo concorrente, né? Além da dupla Fla-Flu, o Vasco entrará na disputa aí com a 777 Partners em sociedade com a W Torre, né? Empresa aí responsável por fazer grandes arenas aqui no Brasil, não. Um dos exemplos aí é o Allianz Parque do Palmeiras. A construtora é a primeira operadora de estádios com reconhecida competência a ingressar numa licitação desse tipo. Também está na parceria a Legends, referência mundial na gestão de grandes arenas, como o TD Garden em partidas do Boston Celtics na NBA, o Etihad Stadium lá do Manchester City, e também além dos estádios do Real Madrid, Roma e Yankees, time de beisebol lá dos Estados Unidos e também alguns estádios na NFL. O nome do consórcio que o Vasco estará presente será chamado de Maracanã para Todos, justamente para contrapor a situação atual, que dá privilégio a dois clubes apenas, né? A Mulambada e o Fluminense. Pela proposta do Vasco, todos os outros associados pagarão exatamente o mesmo valor de aluguel que o Vasco irá pagar. Esta é também a primeira vez que o investidor internacional entra na disputa por estádio. A 777 Partners pretende modernizar o Maracanã e cuidar da manutenção, claramente descuidado nos últimos anos após a Copa de 2014. Pô, uma baita notícia para nós torcedores vascaínos, né, cara? O Vasco com certeza merece sim fazer parte desse consórcio do Maracanã. Tem o dever e o direito sim de gerir o Maracanã, de jogar no Maracanã quando ele bem entender. O Maracanã é nosso, o Maracanã é do torcedor vascaíno, é patrimônio dos vascaínos também. É direito de todos os vascaínos irem no Maracanã, ver o Vasco jogar no Maracanã, né? E a 777 Partners sabe que o Maracanã pode ser uma grande fonte de renda, tanto para o Vasco e para eles mesmos, né? E com certeza eles foram atrás de uma grande empresa de nome aqui no Brasil para conseguir fortalecer essa parceria e, enfim, fazer um consórcio justo, um consórcio que vai beneficiar o Vasco, obviamente, para os outros clubes também do Rio de Janeiro, né? E isso é muito importante porque o Vasco precisa voltar a jogar no Maracanã. A gente não sabe como que ficará a situação de São Januário, se a 777 Partners vai ter um interesse em fazer uma modernização do estádio, se vai fazer alguns reparos, algumas reformas. Se isso acontecer, aí o Vasco vai ter que utilizar mais ainda o Maracanã, porque sem o nosso estádio, o Maracanã será a casa do Vasco no Rio de Janeiro. Já é a casa do Vasco. Aí sim vai consolidar mais ainda. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa parceria entre o Vasco e a W Torre. Também vai ter a Legends aí no meio. Grandes parceiros, grandes empresas aí para gerir o consórcio do Maracanã e com certeza o Vasco vai ser muito beneficiado com tudo isso aí. Bom, meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!